Graças a Deus. Graça e paz a todos nesta manhã. Mais uma escola dominical. Estaremos iniciando neste dia de domingo. Estaremos indo para a segunda lição da escola da revista EBD Betel. Tá, meus queridos? Deus e Cristo os abençoe. Eu quero dar início nessa manhã fazendo oração, para a gente não prolongar muito a nossa live. Quero pedir oração em favor de todas as famílias, né? A qual foram acometidas por esta enfermidade aí da Covid, orar para todos os enfermos, orar para que Deus possa trazer soluções especiais para a nossa economia, para o nosso país, e que todas as pessoas consigam novamente retornar à sua casa, né? Na sua família, à sua vida normalmente, tá certo? Que os impactos dessa paralisação seja mais amenos possível, tá? E orar também para que Deus possa estar conosco, né, na nossa caminhada, né, que a gente possa estar caminhando com Ele também nessa trajetória rumo ao céu de glória. Amém, meus queridos? Quero orar ao Senhor nesta manhã e peço que vocês também elevem o seu coração a Deus e coloca na sua oração a sua petição e creia que Deus ele há de responder para vocês. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido e santo, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor para aprender acerca da Tua Palavra, ó Deus, para que nós não possamos ser levados a qualquer tipo de vento de doutrina, Senhor meu Deus, que o Senhor venha nos esclarecer qual foi o querer do Senhor em prol desta humanidade, ó Pai, o objetivo que o Senhor veio neste mundo, ó Deus eterno, e se revelou para nós, pequeninos e humildes, ó Senhor, que não fomos movidos, ó Pai, pela razão, nem pela emoção, mas pela fé e pela revelação que o Senhor tem dado aos nossos corações. Continua nos revelando a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia. Abra os olhos daqueles que não conseguem ver isso, ó Pai. É coisa tão clara, tão nítida, Senhor. E eles não conseguem enxergar. Pai, eu peço a salvação a eles. Deus abençoa também aqueles que foram acometidos por enfermidade, meu Deus, dessa Covid. Cuida, Pai querido e santo. Faz uma grande obra. Abençoa os familiares, ó Deus. Senhor, restaura, meu Deus, a economia deste país, desta nação, deste mundo, Senhor. Não deixe que a ganância, Senhor, venha tomar conta dos corações da humanidade. Coloca mais amor, mais compaixão e misericórdia no coração dessas pessoas, Senhor. Deus, eu te peço, abençoa a tua igreja, Senhor, neste momento tão difícil a qual estamos passando. Papai, querido santo e eterno, nos usa, meu Deus, para que nós possamos ser transformados, papai, após essa paralisação e o nosso amor, o nosso querer, a nossa vontade seja ainda maior para com o Senhor, ó Pai. Porque tudo está evidente conforme a Tua palavra. Assim eu te peço, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a passar pelas necessidades, pelas crises, ó Deus eterno, existenciais que nos oferece este mundo, Senhor. Assim eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua vitória sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com o hino número 187 da nossa harpa, meus queridos. Hino de número 187 nesta manhã. Quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, e me una a ti, sem mulher suplicar, mas perto quero estar. Mais perto do Senhor queremos estar, meus queridos.
nas adversidades, nas lutas e nas dificuldades do dia a dia. Minha alma cantará a ti, Senhor. Teu alçará padrão de amor. Sempre divulgar mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus redimido. Quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins eu irei morar. Você também, meu irmão. Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, né? Louvado seja Deus. Depois, no final da escola dominical, nós vamos estar louvando o hino 577, tá bom? Da nossa harpa, que vai falar sobre o segredo da nossa vitória. Então, o hino 577 é o segredo da nossa vitória aí, a qual nós vamos estar fazendo no final da escola bíblica dominical. Eu vou estar já passando para os irmãos aqui os slides para a gente dar início, né? Para quem não tem revistinha, aí fica um pouco mais fácil para a gente poder estar vendo, né, e assistindo nesta manhã juntamente com os irmãos, tá bom? Deus, ele é maravilhoso. Nós estamos mais uma vez aqui na sua presença. Eu quero somente que Deus venha derramar ricas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Certo, meus queridos? Deixa eu sair aqui. Vou já virar aqui para os irmãos que estão assistindo. Quero dar a minha paz do Senhor à nossa irmã Cláudia, né, Priscila, ao seu esposo, a nossa pastora, a irmã Hilda. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez, que nós possamos estar cheios da presença do Senhor nesta manhã. Tá? Vamos lá para os slides. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Tá? Então, eu falei no motivo da nossa oração aqui, né? Primeiramente, orar para que Deus possa, né, nos ajudar a nossa caminhada juntamente com Ele, tá bom? Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós estamos na revistinha Betel, estaremos fazendo a lição de número 2, tá? A lição de número 2 vai tratar de algo importante para nós nesta manhã. O objetivo da lição é destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança, expor que as crises nos tornam mais fortes, meus irmãos, e mostrar que nada pode nos afastar de Deus, nada poderá nos afastar do Senhor. Então a lição de número 1 é: as adversidades geram oportunidades, meus irmãos, tá? Creia nisso, que as adversidades geram oportunidades. Isso é muito importante para nós entendermos isso, né? E aí está o slide onde eu coloquei a fotinha de Davi aí. Você viu aí nesta simples imagem as oportunidades que foi gerada na vida de Davi, né? Depois dessa adversidade aí de enfrentar esse gigante, o gigante Golias, tá bom? O texto áureo nesta manhã nós já está dizendo assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso de número 2. Verdade aplicada: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida, tá? Então a comunhão com o Senhor faz toda a diferença. O texto de referência aí da lição é Gênesis 37, do 19 até o 20, 23, 24 e 28, tá? Se vocês quiserem acompanhar, eu vou esperar um pouquinho, senão vocês acompanham aí pelo slide. Diz assim, Gênesis 37, 19. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. 20. Vinde,
Pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Então nós vamos basear a escola dominical nesta manhã no livro de Gênesis, capítulo 37, em cima da vida de José, tá? Então os tópicos da lição nesta manhã será sobre a inveja dos irmãos de José. Vamos falar um pouco sobre a inveja, a traição dos irmãos de José, e terceira parte da lição, fé em meio às injustiças, tá? Então essa é o ponto de partida para nós estarmos aí meditando. É preciso ter comunhão íntima com Deus, meu irmão, tá? É preciso ter comunhão íntima com o Senhor. Essa é a nossa esperança em Deus, tá? Introdução. Mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele todo o momento. Todas as diversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Olha só que interessante, meu irmão. Então José, em meio a tantas aflições, ele sempre tinha confiança e a certeza em Deus, tá? Porque sabia que Deus estava com ele, e as adversidades também contribuíram para um propósito maior do plano divino, tá? Eu coloquei o slide aí, pois nada é impossível para Deus. Creia nesta mensagem, porque nada é impossível ao Senhor, né? A paz do Senhor, a nossa irmã Débora, que entrou aí também, a nossa irmã Elianai, que Deus abençoe vocês, a sua família, tá certo? Então vamos lá para a lição de número 1. A inveja dos irmãos de José. O sentimento de inveja, irmão, foi gerado nos corações dos seus irmãos, tá? E nesta manhã eu quero tratar a respeito da inveja, que você possa entender realmente o que significa a palavra inveja, tá? Muitas pessoas eles confundem a inveja com cobiça, tá? E nós vamos aprender então realmente o que é inveja, tá? Eu quero falar poucas palavras, mas vai ser de fácil entendimento aos irmãos que estarão assistindo nesta hora, tá? Então o que é inveja, né? Nós lemos aí o livro de Gênesis. Nós entendemos que realmente os irmãos de José, eles sentiram inveja de José, tá? Então a inveja, meu irmão, sempre será um sentimento negativo, tá? Nunca será um sentimento bom. A inveja é algo que traz transtorno, não só para a pessoa invejada, mas também para aquele que inveja a outra, tá? Então a inveja é um sentimento negativo que prejudica tanto a pessoa invejada como aquele que quanto ao invejoso. Tá certo? Então é destrutivo e negativo para ambos. São Tomás de Aquino ele colocou algo interessante sobre a inveja, e eu fico com esse ponto de São Tomás de Aquino, tá? Tem muitos outros estudiosos aí que falam acerca da inveja, mas vou ficar com São Tomás de Aquino. Lá ele fala num dos seus livros, né? Tristia alieno bonum, tá? Tristia alieno bonum. O que é inveja para São Tomás de Aquino? É a tristeza pela felicidade dos outros, tá? Então, para São Tomás de Aquino, a inveja é a tristeza que a pessoa sente pela felicidade de outra pessoa. E não é que a pessoa quer ter o que o outro tem, igual todo mundo fala, o cara é invejoso, quer ter o que o outro tem. Na verdade, ele fica triste pela felicidade daquilo que o outro tem. Ele não quer ter o que o outro tem. Ele está sentindo inveja pelo brilho, ou seja, pela alegria ou pelo sucesso da outra pessoa. Tá certo? Então, agora quando a pessoa quer ter o que o outro tem, isso aí não é inveja, isso aí já é cobiça, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho a inveja, a cobiça, né? Que também são chamados aí os 7 pecados capitais, tá bom? Então o que o invejoso faz? O invejoso, ele sente tristeza pela alegria do outro. Porque ele queria estar vivenciando aquele momento, tá certo? Não o momento de ter mas o momento da alegria de ter possuído alguma coisa, de ter encontrado um bom emprego, ter tido sucesso na vida. Então o invejoso, ele fica com inveja por causa da felicidade de outra pessoa. Tá certo? Agora,
A cobiça já é o contrário. A cobiça é quando a pessoa quer ter o que o outro tem. Ah, eu quero ter o emprego daquela pessoa, eu quero o carro daquela pessoa, eu quero a casa daquela pessoa. Tá? Então isso é cobiça. Mas a inveja não. A inveja é ficar irritado, infeliz, triste, conforme disse São Tomás de Aquino, tristitia alieno bono, que é a tristeza pela felicidade dos outros. Então esse é o sentimento da inveja que tem na vida das pessoas, tá? Então cuidado, meu irmão, se você estiver triste, né, pela felicidade do outro, você não ficar bem consigo mesmo, quando você vê um irmão em Cristo Jesus se destacando na obra, se destacando no mundo empresarial, né, no mercado de trabalho, ou por qualquer outro tipo de coisa. Quando esse sentimento entrar em nós, porque nós estamos tendo um sentimento de inveja, tá? E não existe negócio de inveja santa. Ah, eu tenho invejinha santa do irmão. Essa mania que as pessoas têm de brincar acerca disso. Não tem, não existe. A inveja sempre será um sentimento negativo. Não tem inveja santa e nem inveja, né? Inveja, ela é negativa em todos os aspectos, em todo o sentido. Tá certo? Ficou claro para os irmãos? Tá? Então inveja é isso. E através da inveja, né, por causa da inveja ter entrado no seio familiar de José, aí começou a crise na família, tá? Por causa disso entrou a crise aí no seio familiar e a família começou a ter problemas, irmãos. Então a inveja, muitas vezes, ela nasce também dentro de casa. E é nesse aspecto que eu quero trazer nesta manhã para vocês acerca disso. Porque a inveja, muitas vezes, nós educamos as pessoas a ser invejosas. Você vai ver hoje pela palavra de Deus o perigo que vai fazer isso na vida do ser humano, tá? Então a crise na família, tá aí, você vê a menininha sofrendo, né, com problema familiar aí, ó. Então, só que o que eu quero que vocês entendam nessa manhã a respeito da figura de José do Egito, tá? O texto está tratando sobre José do Egito. Então José, no seio familiar, ele tinha uma postura. Tá? Ele tinha uma postura dentro do seio familiar. Essa postura que ele tinha dentro do seio familiar, dentro do convívio com a sua família, agradara a seu pai, né? Agradava ali a Jacó, só que desagradava a seus irmãos, tá? Desagradava os seus irmãos. Então, por que a crise veio no seio familiar? Por quê? Porque na verdade o problema inicial, o pontapé inicial, foi um pouco da culpa em cima da pessoa de Jacó, tá? Em cima da pessoa de Jacó. Por que foi em cima de Jacó que eu estou dizendo para vocês, né? Para você entender. Por que eu estou falando isso? Porque Jacó, irmão, ele tinha preferência a José. Ele preferia mais a José do que a seus irmãos. Por quê? Porque José nada mais é do que o filho da mulher que ele mais amava, né? Ele amava mais a mãe de José do que a mãe dos outros seus irmãos, tá? E ela morreu e não tinha mais a figura dela, então ele colocava todo o seu amor, o seu carinho na pessoa de José e também de Benjamim, que era seu irmão mais novo, tá certo? Então a postura de José trazia alegria para o seu pai e seu pai tinha preferência para com ele. Então neste contexto que eu falei para vocês a respeito da inveja que surgiu no seio familiar da família de José, de Jacó e seus irmãos, né? Eu estou dizendo para vocês, cuidado, meu irmão, cuidado, pais. Cuidado, né? Sei lá, alguém da família sua, ficar comparando o seu filho com outras pessoas. Hoje, infelizmente, as pessoas têm mania de comparar um irmão com outro. Você não é igual ao seu irmão, você não é igual o vizinho, você não é igual ao seu primo, né? Então, meus queridos, nesta manhã eu quero pedir para vocês não virem sofrer como a família de Jacó sofreu, né? A qual José teve essas dificuldades aí, por causa disso, irmão, ficar comparando seus filhos, né, com outra pessoa. Cada um tem uma capacidade, cada um tem uma habilidade, ninguém é igual a ninguém, nenhum irmão é igual ao outro, tá certo? Ninguém é igual a outra pessoa, então cada um, eles têm que ser visto e tem que ser gratificado por aquilo que ele é, por aquilo que ele pode, por aquilo que ele consegue. Tá? Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Dentro da igreja, por exemplo, mesmo. Vamos pegar um exemplo dentro da igreja, que é uma grande família, tá? Eu podia falar da minha família, podia falar da família de muitas pessoas que eu conheço, mas vamos falar da igreja, porque na igreja acontece isso, para vocês entenderem. Por exemplo, às vezes,
uma pessoa se destaca no meio do meio família, no meio da igreja, que é a família mor, né, que é a grande família, a pessoa se destaca em conseguir pregar, conseguir ensinar, conseguir, né, louvar, faz algo maravilhoso dentro da igreja. E muitas vezes a pessoa que vem para a igreja, ele fala assim: você tem que pregar igual fulano. Ah, você tem que cantar igual Cicrano, tem que fazer igual Beltrano. E isso, o que acontece? Isso vai fazer com que no coração da pessoa que está sendo comparada, ela comece a ter inveja, ou seja, um sentimento negativo em relação a outra pessoa. Porque ela tem vontade de fazer também, só que quando ela faz, ela não é igual a outra pessoa. E aí a comparação, irmão, não compara ninguém com ninguém. Para cada um, Deus deu uma capacidade. Se eu fosse me comparar com outras pessoas, eu nunca ia dar escola dominical. Eu nunca ia pregar o evangelho nas igrejas. Por quê? Porque eu tenho dificuldade na minha fala, eu falo de uma forma meio rápida, eu não tenho muitas vezes clareza nas palavras pronunciadas, eu me policio para tentar falar, mas eu amo ouvir outras pessoas, mas não amo me ouvir. Só que eu aprendi com Deus que para cada um Deus deu uma capacidade. Então, no meio familiar, nos filhos também. Se o seu filho não tem a mesma capacidade que o outro irmão, nunca compare isso. Porque isso vai trazer tristeza e angústia para a vida dele. E vai trazer sofrimento. Então, cuidado com a preferência. Preferir o A do que o B. Todos os filhos são iguais, tá? Todas as pessoas têm capacidade. Cada um mais e o outro menos. Mas todos são capazes para fazer alguma coisa. E a gente tem que aceitar da forma que é feito com a capacidade de cada um. Tá? Então, eu peguei o exemplo da igreja para você entender. Se a pessoa louva bonito, louvado seja o nome do Senhor por isso. Se ela não louva bonito, tão bom, agradável aos seus ouvidos, mas ela está fazendo também. Deixa com que a pessoa alcance, né, a adoração ao Senhor, porque tudo isso é feito para a glória de Deus. Então, a comparação atrapalha. José, né, sofreu isso lá na sua vida, por culpa do seu pai, porque seu pai, em vez de ter preferência em favor de todos os irmãos, não, ele deu preferência somente para José. Então a inveja trouxe transtorno na vida familiar. Eu vou ler uns versículos aqui para vocês. Então, eu estou lendo poucos versículos agora para a gente poder não prolongar muito, né? Porque o tempo é escasso e é duro, mas vou ler para vocês aqui um versículo para você entender o que eu quero dizer acerca da inveja, tá? Então a inveja nasceu no seio familiar por culpa do próprio Jacó, por preferência aos seus irmãos. Mas olha que a inveja traz na vida da pessoa. Então a inveja, irmão, biblicamente ela é proibida, tá? Em Provérbios capítulo 14, verso 30 diz assim, ó: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, se você tiver uma vida tranquila, se você se satisfazer com aquilo que você já é, com aquilo que você pode, você não precisa invejar ninguém. Você vai ter uma carne tranquila, tá? Mas agora, quando você começa você mesmo se comparar com outras pessoas, ou deixar outras pessoas te comparar com outras pessoas, isso vai entrar no seu coração, vai ser podridão para os seus ossos. Então, cuidado para que você não venha viver desta forma, que vai trazer somente transtorno e prejuízo para você, tá? Em Provérbios capítulo 23, verso 17, diz assim também, ó: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes conserva-te sempre no temor do Senhor. Tá bom? Então, irmão, não fique com inveja de ninguém, tá? Não fique com inveja porque fulano pode, porque fulano não pode. Ah, porque ele faz, eu não faço. Porque ele consegue, eu não consigo. Porque isso, aquilo. Para cada pessoa tem uma capacidade. Queria eu poder falar bonito, ter uma capacidade de poder agradar aos ouvidos das pessoas e trazer as pessoas para o reino de Deus. Essa é a vontade minha. Mas não sou eu que faço a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Tá? Então eu estou fazendo de acordo com a vontade do Senhor. E só que para que Deus ensina para nós então na sua palavra. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Ó, o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Então, irmãos, em vez de nós ter um sentimento de comparação, de inveja, de tristeza pelo sucesso de outras pessoas, vamos ter amor pela outra pessoa. Amor, né? Amando, sabendo que tudo que é feito para a glória de Deus. Para cada um, Deus dá uma capacidade para vencer, para fazer, para agir. Uns têm capacidade mais do que outros, sim, lógico que tem. Isso é evidente. É evidente isso. Cada um tem uma capacidade mais do que outra pessoa. Mas não é porque ela tem maior capacidade que ela é mais especial que o outro. De maneira nenhuma, tá? Ela não é tão especial mais do que outra pessoa, porque cada um é feito conforme a sua vontade. Até Jesus Cristo, na sua palavra, diz que Deus tem a fé diferenciada. Um tem uma fé maior, outro tem uma fé menor, tá certo? Mas cada um é feito conforme a capacidade da sua fé.
Tá bom? Então isso que é bom e é bênção para a vida das pessoas, tá certo? Então a crise na família surgiu por causa da preferência e da comparação. Então, para a gente finalizar esse tópico, irmão, não compare seus filhos com ninguém, tá? Seu filho é uma bênção, você também é uma bênção, tá? Não se compare, não se diminua diante das pessoas, tá certo? Não se diminua. Por quê? Porque verdadeiramente você está fazendo conforme as suas capacidades. E cada um é feito conforme a sua própria capacidade, tá bom? Porque quando a gente começa a ter inveja, a inveja, irmão, não pode te parar, tá? Por que eu estou dizendo isso? Quando você é comparado com alguém, essa inveja que brota no seu coração faz você parar, faz você desistir, tá? Então você vê o slide aí que eu coloquei, olha que bonitinho a imagem aí, né? Do invejoso tentando parar o outro aí, ó. Esse sentimento, irmão, ele pode se transformar em furor, pode se transformar em perseguição. Esse sentimento pode transformar em algo que pode prejudicar a sua vida, a vida de outra pessoa. No caso de José aqui, você viu que os seus irmãos intentaram matar José. Intentaram matar, né? E ao ponto que pegaram ele, aí o Rubem, né, o mais velho, falou, não vamos matar nosso irmão, vamos colocar no buraco e tal, e até que tiveram a ideia de vendê-lo para os ismaelitas no Egito. Mas o que eu quero que você aprenda nesse tópico 2 aqui? A inveja não pode te parar. Então eu separei 2 aspectos. Não pode parar a pessoa que está sendo invejada, e depois vou tratar de um assunto que essa inveja não pode parar você também, tá? Você que é invejoso, que inveja outra pessoa, tá? Vamos primeira parte então. A inveja não pode parar aquela pessoa que foi prejudicada por causa da inveja do outro. No caso de José aqui. José, ele enfrentou, irmãos, as adversidades causadas pela inveja que seus irmãos tinham por ele, tá? Ele suportou isso de uma forma íntegra, tá? Por quê? Porque quando você tem confiança em Deus, por mais que as pessoas te prejudiquem, tentam fazer você parar, você tem que continuar confiando, irmão, e tendo fidelidade a Deus, sabendo que Deus vai colocar você aonde você pode chegar. Ninguém pode impedir o seu sucesso. Ninguém pode impedir a sua vitória. Só quem pode impedir o seu sucesso e a sua vitória, sabe quem é? É você mesmo. É você mesmo que pode impedir o sucesso e a vitória para a sua vida. Tem uma historinha, rapidamente vou contar para vocês aqui, para vocês entenderem, porque as pessoas culpam a outra pessoa, no caso que José podia culpar os seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. Por causa do meu irmão, eu vivi uma vida completamente de derrota, de sofrimento, mas não, em meio às adversidades, ele continuou confiando nas promessas de Deus. Tá? Então tem uma história, diz que uma mulher, ela queria ser bailarina, uma jovem, uma criança, e o balé Bolshoi veio uma vez no Brasil aqui, e ela ficou doida para entrar no camarim para pedir uma oportunidade pro mestre lá, pro gerente lá, pro dono lá do balé, né? Do balé famoso lá. Tá? Se a pronúncia não foi essa, mas me perdoe, porque eu não sou muito bom de pronúncia também aí acerca das coisas, tá? Mas essa história diz assim, que essa mulher foi lá, entrou, conseguiu desvencilhar a segurança e vestidinha de bailarina, entrou lá no camarim e falou pro homem, me dá uma oportunidade para eu poder fazer parte desse balé tão famoso aí. Ele falou para ela assim, ó, sou um homem ocupado, não posso perder tempo com você, mas deixa eu mostrar para você o que eu posso fazer. Falou, então você tem 5 minutos para mostrar o que você pode fazer. E ela em 5 minutos ela fez todos os passos de balé, dançou bonito lá, belezinha. E ele olhou para ela e falou assim para ela assim, ó, você não serve para ser bailarina, você não serve, pode ir embora para sua casa, desista, né? E ela pegou, saiu triste, embora para sua casa, e ela era novinha. Isso passou 20 anos depois, ela desistiu de ser bailarina. 20 anos depois, o balé Bolshoi voltou para São Paulo, aqui para o Brasil, né? Diz essa história, não sei se é verídica, mas só para os efeitos de comparação. Diz que essa moça chegou lá de novo no balé, foi lá e tentou entrar de novo no camarim, conversar com aquele homem. Falou, eu vou entrar lá, eu vou xingar aquele homem por culpa dele, eu não sou bailarina hoje. Eu tinha tanto para poder vencer, para poder ser uma melhor bailarina, e ele proibiu, e ele acabou com a minha carreira, acabou com a minha vida. Aí ela conseguiu fazer tudo de novo, entrou no camarim lá, deu de topo com o cara novamente, com o homem lá, que ela tinha conversado há 20 anos atrás, e falou, você é culpado por não ser bailarina hoje. Você é culpado, porque eu vim aqui e me apresentei para você. Você lembra de mim? Falou, lembro de você sim, isso faz 20 anos atrás, lembro. Então, por sua culpa eu não sou bailarina. Ele falou assim, não, de maneira nenhuma, a culpa é toda tua. Você está vendo essas bailarinas que faz parte aqui desse grupo que eu gerencio?
para todas elas eu falei que elas não eram capazes. Mas elas provaram para mim que elas eram capazes. Então a culpa é sua, tá? Então cuidado, irmão, não colocar a culpa nas outras pessoas. Porque me invejaram, por causa da inveja eu perdi o emprego, por causa da inveja eu perdi isso, perdi aquilo. Irmão, não se preocupe. Quando uma porta é fechada, a outra se abre, tá? Vamos pegar o exemplo de José no Egito. Ele foi fechado uma porta no seio familiar para ele. Mas o que aconteceu? Ele foi lá para a terra do Egito e lá ele se tornou, né, um maioral na casa de Potifar. Depois aconteceu outro problema com ele, né? A esposa lá de Potifar, ele voltou lá para a prisão. E Deus abriu outra porta para ele aonde? Lá na prisão, meu irmão. Aí depois, quando as coisas estão tudo acabado na prisão, Deus abriu uma porta para ele para quê? Para ele ser governador do Egito. Então, esse sentimento de inveja não pode te parar. Não pode, né? José foi jogado de um lado para o outro, enfrentou a demora de Deus, né? Muitas vezes ali ficou pensando, meu Deus, quanto tempo, eu fui fiel ao Senhor, olha o que tem me acontecido, eu podia ficar um cara murmurador, né? Ter deixado a inveja ter parado ele, podia ter deixado a inveja parar, para ele não poder ser vencedor, mas ele foi o vencedor, sabe por quê? Porque ele nunca parou diante dos obstáculos, diante das perseguições e das tribulações e adversidades que vieram sobre a sua vida. Mesmo que foi fruto de inveja, tá? Mesmo que tenha sido fruto de inveja, de maneira nenhuma ele parou no meio desta situação. Então, meu querido, não deixe a inveja te parar, não deixe a inveja te parar, tá? Tá certo? Não deixa a inveja te parar, porque Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua causa e para a sua família. Isso eu tenho certeza. E Deus tem propósito para toda a família. Basta somente nós crermos. Isto é que Deus quer de nós, tá? Então, essa foi a primeira parte que eu falei acerca da inveja não pode parar. Então, a inveja não pode parar você, tá? Que foi invejado, tá certo? Agora eu vou fazer uma outra parte para o invejoso. Para o invejoso. Para pessoas que são invejosas, que têm um sentimento de tristeza pela alegria do outro. Olha, para você que tem esse sentimento, né, que pode estar despertando em você esse sentimento, eu quero dizer para você, liberte-se desse sentimento. Liberte desse sentimento, que esse sentimento é prejudicial para a sua vida, tá? E você pode trabalhar esse sentimento para ele não te dominar. Se você está sentindo tristeza pela alegria do outro, isso é sinal de inveja, tá? Sinal de inveja. Cuidado então com esse sentimento, tá? Que eu expliquei a diferença aí entre um e outro, tá? Então quando você entende isso, quando você consegue entender isso, meu irmão, olha que coisa interessante, quando você começa a entender que você pode dominar esse sentimento que está causando tristeza, né, em você por causa da felicidade do outro, você pode trabalhar isso. De que forma, meu irmão? Vou ensinar para você nesta manhã uma forma para você poder vencer isso. E você tem que entender por que a gente tem inveja da outra pessoa, tristeza pela alegria, pelo sucesso da outra pessoa. Por quê? Porque nós colocamos limitações em nós. Nós achamos que eu não tenho capacidade de ser igual fulano de tal, igual cicrano. Meu irmão, você tem que entender as suas limitações. Você tem limitações. Eu já falei para vocês a minha limitação. Pela minha limitação, jamais eu seria pregador do evangelho. Jamais seria professor de escola bíblica dominical. Por causa da forma que eu tenho. Vocês sabem, os irmãos que estão de perto, que congregam comigo, eles sabem, eu sempre falo para eles as minhas dificuldades. Tá? Mas quando a gente entende as nossas limitações, as nossas dificuldades, nós não nos preocupamos em nos comparar com outra pessoa. De maneira nenhuma. E também eu não me entristeço quando alguém me compara. Nossa, o irmão Walker não podia ser igual fulano. Podia ser igual cicrano, podia falar dessa forma, podia falar desse jeito. Meu irmão, essa é a capacidade que Deus me deu. Então, eu não vou ficar triste, por quê? Porque eu entendi e compreendi as minhas limitações. Então, você que é invejoso, que inveja alguém pelo sucesso de outra pessoa, você não se preocupe pelas suas limitações. Não se compare com a outra pessoa. Se contente com aquilo que você pode, com aquilo que você é capaz, tá? Vamos pegar um exemplo de peso para você entender. Eu consigo levantar, por exemplo, 40 quilos de peso. Aí outra pessoa que venha consegue levantar 100 quilos de peso. Por que eu vou me comparar para poder ter inveja da pessoa porque levanta 100 quilos? Meu irmão, a capacidade que Deus me deu foi para levantar 40 quilos. Então eu entendi a minha fragilidade, as minhas limitações, então eu sou feliz com aquilo que eu posso.
Tá? Então seja feliz com aquilo que você pode, mas é lógico, você vai se acomodar com isso? Não, você pode tentar fazer um aperfeiçoamento, você pode fazer uns cursos, pode fazer, estudar uma forma para poder louvar melhor, para poder pregar melhor, você pode fazer esse tipo de coisa, mas entendendo que você tem limitações e nunca pode você deixar você se comparar com outra pessoa. Então esse é o aviso que eu dou para você que sente inveja de alguém. Não se preocupe, irmão. E outra coisa, foca, irmão, o invejoso, ele foca nos sonhos dos outros. Mas eu quero dizer para você, para se libertar disso, foque nos seus próprios sonhos. Foque nos seus próprios objetivos. Onde você quer chegar? O que você quer para a sua vida? Foque nos seus sonhos. Aonde você quer chegar? Não fique olhando onde o outro chegou. Ah, porque fulano de tal chegou lá, né? Mas, meus queridos, não se preocupe com isso. O importante é você focar nos seus sonhos, nos seus objetivos e lutar por ele. E mediante as suas fragilidades, e mediante as suas limitações, você vai alcançar aquilo conforme o poder que você tem para alcançar. Tá? Por mais que eu não chegue a ser igual a alguém, mas eu seja feliz aonde você chegou. Seja feliz por aquilo que você alcançou. Seja feliz por aquilo que você consegue fazer. Tá? Eu sou feliz, meu irmão. Ah, meu irmão Walker, eu gosto de pensar, meu irmão Walker tem um conhecimento, é bacharel em filosofia, em teologia, é graduado em filosofia, tá querendo fazer pós-graduação agora. Meu irmão, não importa se eu vou pregar para multidões, se eu vou ensinar multidões. O importante para mim é que quando eu estou fazendo a minha parte, não importa se é para 1 ou para 2, para 3, eu já passei escola dominical que só ia eu e o pastor. E eu nunca parei. Por quê? Porque na verdade eu sei para aquilo que o Senhor me chamou. Tá? Então se for para eu falar, para eu ensinar, para eu vivenciar multidões, louvado seja o nome do Senhor. Mas se for para poder ter menos 1 ou meia dúzia ou 5, não importa. O importante é que eu quero chegar e cheguei onde eu queria chegar. Que é o quê? Ser professor da escola dominical, falar do amor de Deus. Essa era a minha vontade. Então eu cheguei onde cheguei porque eu foquei nos meus sonhos, não nos sonhos dos outros. Tá? Então você, para se libertar, não foca nos sonhos de ninguém. Tá? Não pense, e outra coisa, não fique pensando que o modelo de vida do outro é o ideal. Nossa, o ideal é o modelo de vida daquele irmão. O ideal é o trabalho daquela pessoa. O ideal é o trabalho daquilo. Só para você entender que a gente tem mania de achar que o ideal é a vida do outro, vou falar rapidamente uma história que aconteceu comigo. Eu cheguei a ser líder de produção na Arco do Brasil, mas antes eu trabalhava na produção, tá? E eu trabalhava num setor chamado de Big Big, que faz o Big Big, e eu fazia cortando massa para pôr a massa na extrusora. E às vezes ficava na ponta da linha enchendo as caixas de Big Big para poder ser usado depois numa máquina chamada Ishida, que era onde fazia ali, colocava naquelas caixinhas pequenas para poder colocar, né, para vender para o mercado. E eu via aquelas meninas, as moças sentadas debaixo daquela máquina enchida, falando, meu Deus, olha que trabalho tranquilo, gostoso ficar sentadinho o dia inteiro ali, ó, sentado, conversando, elas riam, elas brincavam, eu achava interessante aquele trabalho delas, eu sentia desejo no meu coração de estar trabalhando ali. Falei, se eu chegar a trabalhar ali, para mim tá bom. E um dia aconteceu de uma moça faltar e não tinha ninguém para pôr naquele lugar. Aí o meu chefe falou para mim, Walker, vai lá na Ishida lá, que é essa máquina aí, onde as pessoas ficavam sentadas, vai lá armar caixinha, só ficar armando caixinha. Falou, beleza, hoje eu tô no céu, pensei comigo. Meu irmão, quando eu sentei lá, a menina estava na minha frente armando caixinhas tranquilamente, armava tal, conversava, brincava com as outras lá, e eu, igual um doido, tentando armar caixinha, não vencia, e acabava as meninas, vamos, não pode deixar acabar as caixinhas, e eu armando o display, quem disse que eu vencia armar o display? Eu falei, nunca, já falei, chamei meu chefe, falei, não quero ficar aqui não consigo vencer isso aqui não. Você viu que coisa interessante nesse exemplo que eu dei para você? Lá de longe eu olhei elas trabalhando naquela facilidade, mas a prática que elas tinham de trabalhar lá fez com que elas alcançassem aquele posto. Eu achei que o ideal para mim era aquilo. Aí se eu não acredito, eu desejei voltar para o sufoco que eu vivia antes. Porque lá no sufoco que eu vivia antes eu tinha prática. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu dominava aquela parte. Tá certo? Então não foque, meu irmão, de maneira nenhuma no modelo de vida do outra pessoa, que é o ideal para você. Você que pensa, se você viver a vida do outro, você vai sofrer também. Tá? Eu não vou entrar na parte filosófica aqui, mas tem uma parte da filosofia que fala que o difícil não é ser o outro, o difícil é ser você mesmo. É mesmo, irmão, é difícil a gente ser nós mesmos. Então, aprenda a ser você mesmo, tá? Não sonhe o sonho de ninguém, sonhe os seus sonhos, foque no seu,
tá? Não deixe que ninguém venha fazer com que você venha a olhar a vida de ninguém, tá? Então não ignore as suas bênçãos, priorizando a bênção do outro, tá bom? Não ignore a sua bênção, priorizando a bênção do outro. Ficou claro essa passagem, essa mensagem para vocês acerca de inveja? Que a inveja não pode te parar? Então não deixe a inveja te parar, tá? Tanto a pessoa que foi invejada quanto o invejoso. Não deixe, você que tem um sentimento de inveja por alguém, não deixe te dominar, tá? Porque você tem que focar nos seus sonhos e nos seus objetivos, e você também é capaz de alcançar tudo quanto você tem no seu coração, tá? Então não baseie de maneira nenhuma na vida de ninguém. Isso vai trazer para você tristeza e angústia, tá certo? Vamos aqui mais um pouquinho para a gente entender, ler alguns versículos aí, tá? Então a inveja não pode te parar, tá bom? Eu vou ler para vocês agora Tiago, capítulo 3, verso 16, que diz assim, ó: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Você viu? Então a inveja não pode te parar, meu irmão. Tanto o invejoso quanto o invejado, tá? Então foi as duas distinções que eu fiz na lição aí, tá certo? Olha que diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz assim, ó: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Meu irmão, se livre, tá? Se livre deste pensamento negativo, tá? Que vai trazer transtorno para a sua vida e para a vida de outrem, assim como foi na vida de José. A inveja de seus irmãos trouxe prejuízo tanto para eles como também para José, tá? Provérbios 27, verso 4 agora. Diz assim: o rancor é cruel e a fúria destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha, quem consegue suportar a inveja? Nem o invejoso, nem o invejado. É difícil suportar. O invejoso, ele vai fazer de tudo para parar outra pessoa, para destruir, para acabar, para trazer tristeza e infelicidade, mas com isso está trazendo para ele também problema, dificuldades, porque ele nunca vai ser uma pessoa feliz, porque está sempre focando no sonho dos outros. Está sempre focando no objetivo dos outros, tá? Então cuidado para você não vir sofrer. E eu vou ler também agora Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Diz assim, ó: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Outrora, meu irmão, nós tínhamos uma raiva, dissensões, heresias, inveja, porfia, todo tipo de males, que você vai ver lá no livro de Gálatas, tá? Todo tipo de males. Mas agora que foi derramado sobre nós o Espírito regenerador, renovador do Espírito Santo, que nos derramou sobre nós generosamente pela graça misericordiosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não temos mais esse sentimento. Esse sentimento não pertence ao cristão. Esse sentimento não pertence ao homem ou à mulher de Deus que professa a fé em Cristo Jesus, tá? E se esse sentimento brotar no seu coração, meu irmão, ore ao Senhor, peça ajuda a Deus e Deus vai te abençoar, tá? Tem outros versículo não vou ler, porque o tempo não dá, mas se você quiser ler na sua casa, ó, Provérbios 14, 30, Gálatas capítulo 5, o verso 19 até o 21 e o verso 26, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, o livro do Êxodo, capítulo 20, verso 17, é um mandamento, né? Um mandamento lá, dentro dos 10 mandamentos. Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, o livro de Jó também, capítulo 5, verso 2, e Salmo 73, do 21 ao 22, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, para nós não deixarmos que a inveja venha parar tanto o invejado como o invejoso. Outra mensagem aí na parte 3 da lição 1.3. Os seus adversários irão fazer de tudo para você parar, meu irmão. Muitos tentarão lhe parar. Muitas pessoas tentarão te parar, tá? Porque a inveja é isso. A inveja não quer deixar você chegar
aonde você tem que chegar, tá bom? Então nós vamos aprender nesta lição também que quando nós temos um profundo relacionamento com Deus, irmão, nós desfrutamos de bênção, tá? Nós desfrutamos de bênção. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós desfrutamos de interesse em poder buscar, em estudar, em crescer espiritualmente, em crescer materialmente. Nós temos esse sentimento, tá? Mas quando nós temos aí essas bênçãos, essa força de querer lutar, de vencer, vai surgir a possibilidade de nós sermos alvos de inveja. Vai surgir a possibilidade de nós sermos alvos de inveja, tá? E aí, na vida de José, tentaram parar José. Tiraram a sua túnica, lançaram na cova, não satisfeito ainda, venderam ele como escravo. Olha para você ver, que coisa, tentando parar José. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Se alguém está tentando te parar, meu irmão, não vai conseguir. De maneira nenhuma, ninguém vai conseguir parar um adorador. Ninguém vai conseguir parar aquele que professa a fé em Cristo Jesus. Por mais difícil que estejam as coisas, por mais que as adversidades tomem conta do nosso coração, meu irmão, nós temos confiança na vida daquele que pode nos estar firmando na rocha, que é Cristo Jesus. José nos mostra que quando nós estamos firmados em Deus, meu irmão, é possível vencer apesar dos levantes contra nós, apesar das adversidades, apesar das dificuldades que sobrevêm sobre a vida do ser humano. Todo ser humano é passível de adversidades. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, a nossa rocha, nós temos a certeza da vitória. E todo levante contra nós não prevalecerá. Arma nenhuma prevalecerá contra ti, diz o Senhor. Tá? Nada poderá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Esta é a lição que nós aprendemos com José. José, surgiu várias impossibilidades para ele. Tá? Tentaram fazer de tudo para parar José. Mas José tinha um foco. E esse foco estava baseado e embasado na pessoa bendita do Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então que nós possamos entender isso, nós temos que estar não se preocupando quanto os levantes. Por quê? Porque nós temos que permanecermos na integridade, irmão, do nosso caráter cristão. É no momento da adversidade, no momento que as pessoas tentam te parar, no momento que as pessoas estão lutando contra você, seus inimigos estão contra você, que você vai mostrar o seu caráter cristão. Tá? Que verdadeiramente você tem que entender que você tem que ficar íntegro diante do Senhor, vendo que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Às vezes a pessoa fica com raiva, porque fulano fez isso para mim, fulano fez aquilo, irmão. Eu não sei, mas a igreja se esqueceu desta fórmula mágica, básica, tá? Ou qual é, irmão Walker? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos invisíveis que estão nas regiões celestiais. Os espíritos imundos, os inimigos, eles usam as pessoas para nos atingir. Eles usam as pessoas para nos afrontar. Mas, irmão, não se preocupe, tá bom? Porque verdadeiramente o nosso Deus, no general de guerra, vai lutar contra essas pessoas que perseguem, te caluniam, te tentam parar, porque essa diversidade surge, irmão, para todo mundo. As diversidades surgem para todo ser humano. Mas o importante é saber como você vai lidar com tudo isso. Como você vai lidar com tudo isso? Você tem que lidar com tudo isso entendendo que a nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, tá? Não fique com raiva, não ore para Deus destruir, para Deus matar. Isso não faz parte da teologia cristã, tá bom? Nós faz parte do verdadeiro servo do Senhor. Você tem que amar o que te persegue, olha só, irmão, né? E amar aqueles que te aborrecem. Então esse é o papel da igreja. É isso que aconteceu na vida de José. José nos ensinou muito isso, tá? Então cuidado com como você vai lidar com a situação, com as adversidades. O sucesso da vitória é esse. Então você tem que focar no alvo, né? No fim das coisas, não no começo, tá certo? Então não fique olhando para as adversidades. Olhe para o final, para a sua vitória. O seu foco tem que estar na sua vitória. Igual diz Eclesiastes capítulo 7, verso 8, né? Que é melhor o fim das coisas do que o começo delas, tá? Então não deixe ninguém, porque as pessoas querem tentar fazer você parar. Então isso não pode te prejudicar, tá? Então a inveja vai gerar crise na família, então é preciso ser evitada, como foi falado aí. Então é isso que eu tinha que ensinar para vocês nessa parte, primeira lição, tá?
que nós temos que estar entendendo isso. Segunda parte da lição, a traição dos irmãos de José. Irmão, foi um duro golpe para José. José recebeu um duro golpe da vida dos seus irmãos, ter feito isso com ele. Olha só, eles todos reunidos, ele pequenininho aí nesse slide, sendo levado, né, para poder ser vendido. Olha que tristeza, né, que dureza foi para José isso, tá? E depois desse duro golpe que José enfrentou, meu irmão, depois desse duro golpe que ele enfrentou com seus irmãos, ele começou a passar pela primeira crise. Qual foi a primeira crise de José? A primeira crise de José, irmão, ele foi afastado de quem amava. Ele ficou afastado de quem estava ali, que é o seio familiar, né, o lugar onde ele amava. Ele foi tirado do seio familiar e indo parar no Egito, meu irmão, tá? Então, devido, irmão, à parcialidade do seu pai, então o seu pai teve uma parcela de culpa, então a parcialidade do seu pai, ele foi odiado pelos seus irmãos, tá? Então a primeira crise que ele enfrentou foi essa. Ele foi vendido, né, para uma campainha de ismaelitas que ia para o Egito. Aí por isso José viveu anos separado de quem amava, tá? José viveu numa terra estranha. Então a crise, irmão, a crise veio na vida de José e separou de quem ele amava, né? Que era o seu pai, os seus irmãos ali e a sua família. Então, quando a crise vier, meu irmão, não importa aonde a crise vai te levar, não importa aonde a crise vai fazer com você, tá? No caso de José aqui, ele foi afastado de quem amava. Na segunda crise que ele teve, ele foi acusado injustamente. Olha, Deus abriu outra porta para ele lá no Egito. Tentaram parar ele, mas Deus abriu uma porta para ele no Egito. Foi morar na casa de Potifar. Tudo que estava de Potifar estava na mão de José. Deus abençoou Potifar por causa de José. Mas olha para você ver, a segunda crise veio na vida de José. Que eu quero dizer para você também nesta manhã. Irmão, você está num problema. Quando você sair de um problema, pode ter certeza, vai aparecer outro. Não tem como, faz parte da vida humana. Isso é parte da vida humana. A crise vem para nós, né? No caso de José aí, ele estava tão feliz lá, vivendo a felicidade, anos já no Egito ali, vivendo ali, né? Bem, aí acontece outra crise, né? Acusado injustamente. Ou seja, José foi tentado na sua sexualidade ali, a mulher de Potifar, né? Se interessou por ele, mas a fé que José tinha em Deus, irmão, não permitiu ele romper a comunhão com Deus, tá? Então essa recusa de se envolver com a mulher de Potifar rendeu para ele a prisão. Aí, em meio às acusações, José continuou leal aos seus princípios e fiel ao Senhor. Ele preferiu ser castigado e preso do que negar a Deus e a sua comunhão que ele tinha com o Senhor e romper a sua fidelidade com Deus, tá? Então, irmão, no momento de crise, em momento de dificuldade, quando aparecer uma porta para você achando que é uma porta de escape, meu irmão, cuidado. Se for fazer com que você saia da fidelidade de Deus, isso não é Deus abrindo porta não, tá? Cuidado, você tem que estar atento para que você não venha cair. E depois da segunda, vem depois a terceira. Olha, a terceira crise. Ele foi esquecido por todos, né? Todavia, irmão, Deus não esqueceu de José, tá? Foi esquecido por todos. Foi parar na prisão. Lá na prisão ele estava abandonado. Já não tinha mais a vivência de viver na casa de Potifar, viver ali nas ruas do Egito. Estava agora encarcerado dentro de uma prisão por causa da terceira crise que veio sobre José. E após José ter interpretado os sonhos dos prisioneiros de Faraó lá, José precisou esperar muito ainda para poder ser lembrado pelo copeiro Mor. Vocês sabem da história, que ele lá o padeiro e o copeiro Mor foi preso. Eles tiveram um sonho lá e José revelou o sonho, né? Mas mesmo assim, depois de muito ter revelado, demorou muito tempo ainda, quase 2 anos ainda para ser lembrado, José ficou lá. Mas José usou a fé, irmão, diante dos confrontos. Você também tem que usar a sua fé diante das perseguições e das crises que vêm sobre a sua vida, tá? Ele provou que mesmo na crise tem oportunidades, né? Há oportunidades para ele. E mesmo na prisão, aí esquecido por todos, ele ficou ali amigo do carcereiro. E ali ele teve outra vida, tá? Deus abriu outra porta para ele lá, tá? No meio da crise. Então tudo é possível no meio das crises, há motivo de oportunidade para nós. Olha as oportunidades, não olha para as diversidades, tá? Olha para as oportunidades que está se propiciando para você, tá? Então ele confiou no Senhor em todo o tempo, conforme diz Salmo 46, verso 1, tá? Lá Salmo 46, verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E o Senhor lembrou-se de José, da prisão saiu para ser
governador do Egito, tá? Então, por mais você ache que você está sendo esquecido, porque ninguém me vê, ninguém sabe do que eu estou passando, né, meu irmão? Deus não esquece dos seus. Tá certo? Deus não esquece dos seus. Deus está sempre do seu lado, te olhando e cuidando de você e te levando para você ser um dia governador do Egito. Você vai sair dessa crise e vai chegar no dia da vitória, porque Deus é contigo e eu creio que nosso Deus ele é poderoso para nos ensinar, tá? Então, assim como foi com José na prisão, o Senhor está conosco também em todos os lugares, tá? Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Confie, irmão, creia nisso, tá? Então, José, ele teve fé em meio às injustiças. José tinha a presença de Deus na sua vida, tá certo? Então, José aí, ele tinha a presença de Deus. Você viu seus irmãos jogando ele no buraco aí. Olha que coisa ruim, as crises chegando para a vida de José. Mas ele tinha uma coisa, a certeza de Deus na sua vida. Meu irmão, saiba de uma coisa, tenha certeza de Deus na sua vida. Eu tenho a certeza de Deus na minha vida e eu creio que você também tem que crer desta forma. Porque quando nós temos a certeza de Deus na nossa vida, quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por Ele. Quando você honra a Deus, Deus ele honra você, tá? Deus está dizendo para você nesta manhã isso. Olha com José aí, ó. José sendo desonrado pelos seus irmãos aí, levado cativo. Mas depois, ó, como ele honrava a Deus, olha o que Deus fez com ele. Olha só que coisa interessante. O esquecimento caiu, agora, ó Deus honrando a José. Os irmãos, todos os irmãos, irmão, desceram no Egito e se prostraram diante de José. Então, quando você honra a Deus, Deus te honra. Como eu falei na Eclesiastes, olha, o começo das coisas é ruim, mas nós temos que olhar para o fim das coisas. José não estava olhando para a situação, estava olhando para o final da situação. E é assim que você tem que ser também, meu irmão. Olhe para o final da tua luta. Olha para o final do seu problema, tá? José foi humilhado, injustiçado ali, muitas vezes ali por muitas pessoas durante a sua vida inteira. Havia sido tratado como injustiçado pelos seus irmãos, foi injustiçado pela falsa acusação no seu trabalho, foi injustiçado na prisão quando foi esquecido, por longo período ali pelo copeiro Mor, pelo copeiro de Faraó, foi esquecido, foi injustiçado. Mas apesar disso, irmão, ele honrava a Deus. Com suas atitudes, a sua fé permanecia firme em meio às injustiças. Ele sabia que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele é o Senhor que conduz a história, tá? Ele sabia que o Senhor é aquele que conduzia a história e que nada, por pior que pareça ser, escapa do controle de Deus. Nada, irmão, nada que por mais difícil que pareça ser, escapa do controle de Deus. Então honre a Deus e Deus vai te honrar, Quando a nossa fé estiver no Senhor, caminharemos para a vitória. Quando a nossa fé, a nossa confiança estiver em Deus, nós estamos caminhando para a vitória, em meio às tribulações, tá? Por meio da dificuldade. Se passar pelo fogo, você caminhará para a vitória. Se você passar pelas águas, você vai caminhar pela vitória, porque a sua fé está em Deus e Deus está contigo, tá? Deus usou os acontecimentos na vida de José para honrar a ele, tá? De escravo, passou a ser governador de uma terra esplendorosa, que era o Egito. Então, com José nós aprendemos que os sonhos de Deus, irmão, estabelecem em nossos corações, não pode ser frustrado, tá? Embora isso não impeça de passarmos por tribulações, por situações difíceis, mas, irmão, creia nos sonhos de Deus para a sua vida. Creia nos sonhos de Deus para a sua casa. Creia nos sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família. Essa é a vontade de Deus, tá? E Deus, ele nunca se esqueceu de José. E Deus também não esquece de você. Deus não esquece de maneira nenhuma. José se destacou na casa dos seus pais, porque Deus era com ele. José se destacou na casa de Potifar, porque Deus era com ele, Deus não esqueceu dele. Ele também se destacou ali na prisão, porque Deus era com ele. Então, por sua vida de excelência e fidelidade a Deus, Deus era com ele. E 4 vezes no capítulo 39 de Gênesis, está escrito que o Senhor estava com José. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 21 e no versículo 23. Porque José honrava a Deus, irmão. Deus honrava a ele. Tá? Aqueles que temem a Deus, tá? E reconhecem que ele em todos os seus caminhos tem a promessa de que Deus dirige todos os seus passos. Em Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6, diz que Deus dirige os passos do homem bom, do homem temente a Deus, do homem que ama a Deus, que honra a Deus. Então você honra a Deus e Deus também te honrará, tá? Você tem que honrar a Deus com o quê? Com a fidelidade, meu irmão,
tá? Não estou pregando aqui teologia da prosperidade, você tem que dar dinheiro, tem que dar oferta, não é isso não. Deus ele abomina esse tipo de coisa. Você tem que honrar a Deus com as suas virtudes, que são as características de caráter cristão que você tem, confiança e bênção da parte de Deus, tá? Então na terra que ele entrou humilhado, ele foi exaltado. Aonde você estiver entrando humilhado, irmão, você será exaltado, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, tá? Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Então o segredo da vitória de José foi o quê? Ele entendeu que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito para a sua dor, meu irmão, uma razão para a sua luta e uma recompensa para a sua fidelidade. Não desista, não desista, tá? Por quê? Porque o segredo da vitória de José, olha o segredo que ele tinha, era paciência. José sabia que o Senhor abençoaria ele aonde quer que ele estivesse, então ele teve paciência de esperar no Senhor. Ele teve integridade, né? Quando as adversidades vieram sobre ele, ele confiou no Senhor, tá? Independente de tudo. Ele foi uma pessoa humilde, ele confiou no Senhor, tá? Ele teve tanta humildade que quando ele foi revelar o sonho de Faraó, ele não pegou para ele, né? Ou seja, como é que eu posso dizer para você, né? Quando ele foi ali, quando ele foi levado perante ele não pegou o crédito do seu dom para ele. Ele falou que Deus que poderia revelar os sonhos. Então ele deu o crédito dele para Deus, irmão. Irmão, não coloque o crédito em você, coloque o seu crédito em Deus, tá? Seja humilde, tá bom? Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Tudo que você faça vem do Senhor, tá? Nós não somos nada sem Ele. Então essa é a confiança que era o segredo da vitória de José também, tá? E outra coisa, José também usou abençoar os outros em minha situação. José poderia ter tido, irmão, uma reação diferente, vingativa, por tudo que ele sofreu. Mas ele poderia ter escondido os seus dons, não ter ajudado ninguém. Meu irmão, você já reparou que na crise, na situação difícil, Deus usa você para ajudar outra pessoa naquilo que você precisa? Isso é a vontade de Deus. Seja íntegro. É na luta, na tribulação, que Deus vai usar você para abençoar outra pessoa. Você vai dizer, meu Deus, essa bênção eu precisava para mim, mas eu fui lá e abençoei outro. Eu estou doente, eu oro e Deus cura outra pessoa. Estou desempregado, eu oro e Deus abre porta para outra pessoa. E é assim que Deus faz na vida do seu servo, tá? Porque ele tem um propósito para a sua dor, uma razão para a sua luta, tá? Uma recompensa para a sua fidelidade. Não desista, meu irmão. Deus é contigo. Então nós precisamos ter em mente de que a hora da honra chegará, tá? Que Deus não nos fará subir os degraus que nos conduzirão à vitória. Deus fará nos subir. Tá bom, irmão? Então as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Tá bom? Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Acabamos aí a escola dominical nessa manhã, tá? Sou grato a vocês por ter participado. Eu falei um pouco meio rápido porque a hora vai avançando, eu vou olhando no relógio aqui, eu fico preocupado com as horas, irmão, tá? Não quero que as coisas prolonguem muito, mas o resumo da lição é essa, tá bom? E como eu falei para vocês, nós vamos agora louvar o hino de número... Vamos louvar novamente aqui o Senhor, o hino de número 577. O segredo da vitória é esse, meu irmão. Você que conhece a Deus, esse é o segredo da vitória. Vamos louvar o Senhor aí, ó. 577, tá bom? Na hora das crises, nós temos que fazer isso, ó. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixar
perca essa comunhão com Deus, a oração. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração e a secar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, hein? Se você orar, Deus vai responder a sua oração. Se orares, porém, sem o teu coração terá paz, e o Senhor pode dar. Porque Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia! Deus é bom, meus irmãos. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Quando tudo deixares no altar. Amém, né? Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, tá? Fique com esta palavra, com esta lição nesta manhã. Vamos orar a Deus para Deus nos dar força para esta caminhada. Não é fácil viver neste mundo, não é fácil. Temos tribulações, temos adversidades, mas a diferença é que nós temos que estar junto com a presença santa e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio às dificuldades, Ele sempre estará conosco, nos dando força para vencer qualquer tipo de obstáculo. Vamos fazer a oração final. Quero ser grato a todos os irmãos que entraram, a todos que assistiram. Que Deus possa abençoar vocês grandemente e ricamente as suas vidas, tá bom? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este domingo maravilhoso na presença do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu quero ser grato, papai, na vida de cada um, Senhor, que entrou e assistiu e irá assistir, papai, esta mensagem. Senhor, fale, Senhor, em cada coração, meu Deus. Eu não posso oferecer nada, mas o Senhor é aquele que pode oferecer, Senhor. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, entra com providência na vida dos seus, abençoa, guarda, livra, Senhor, meu Deus. Coloque no coração dos seus filhos cada vez mais o desejo de aprender a sua palavra, para não ser levado por qualquer vento de doutrina, Senhor, meu Deus, heresias, ó Pai, que aparecerão no mundo até a vinda do Senhor. Deus, nos guarde, papai, na sua santificação, Senhor, debaixo da tua graça, nos ajudando, papai, a caminhar rumo ao céu de glória. Eu peço a tua bênção, um ótimo domingo a todos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um segundo a tua querer e a tua vontade. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, meus irmãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado em nome do Senhor e que Deus vos abençoe e graça e paz a todos e um ótimo domingo a vocês. Deus abençoe a todos.